Irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra aqui você rápido e breve, que está em Marcos 10:46. Diz assim: quando chegaram a Jericó, Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E o chamaram o cego. Disseram: ânimo, levante, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Ele respondeu: mestre, eu quero ver. Jesus lhe disse: vai, a sua fé te curou. Imediatamente ele passou a recuperar sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, olha que palavra tremenda, presta atenção. A Bíblia diz que Jesus estava saindo de Jericó. E a palavra do Senhor afirma que Bartimeu, filho de Timeu, estava à beira do caminho pedindo esmola. Então percebe que Bartimeu ele tinha um pai. O nome do pai de Bartimeu era Timeu. Só que a Bíblia não fala muito sobre o pai de Bartimeu. A gente não sabe qual era a função do pai de Bartimeu. A Bíblia não relata sobre o pai de Bartimeu. A Bíblia não fala sobre Timeu, mas fala sobre Bartimeu, do filho de Timeu, que estava à beira do caminho pedindo esmola. Ele era cego, ele tinha uma deficiência. Só que percebe, irmão, que ele não era cego de nascença, ele perdeu a visão. Porque percebe, quando Jesus foi restituir para ele a visão, ele vai falar assim: Senhor, que eu torne a ver de novo. Então percebe, se ele falou que eu torne a ver, então ele já enxergou um dia, porém perdeu a visão. Só que também a Bíblia não fala como que ele perdeu a visão. A Bíblia diz que ele perdeu a visão. A Bíblia dá respaldo para mostrar para nós que ele tinha visão, só que porém ele perdeu a visão. Só que uma coisa que eu quero que você entenda: Bartimeu, ele não estava sozinho em Jericó. Quem estava com ele? Lá em Mateus 20:29, se você tomar a leitura, Mateus vai falar que Jesus saindo de Jericó, dois cegos que estavam à beira do caminho pedindo esmola, clamaram a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então percebe que Bartimeu andava com outro cego. Percebe um detalhe: em Mateus 20:29, Mateus fala que era dois cegos. Marcos falou que era um cego. Então percebe um detalhe: peraí, por que Mateus falou que era dois cegos e Marcos falou o nome de um, Bartimeu? Marcos só enxergou um cego, Mateus enxergou dois cegos. Agora percebe, os dois estão vendo a mesma situação, tanto Marcos como Mateus, ambos estão enxergando a mesma situação, só que porém cada um enxerga de uma forma. Marcos enxergou um cego, Mateus enxergou dois cegos. Então percebe que a situação é a mesma, mas a forma de enxergar é diferente. A palavra de Deus é a mesma, mas cada um interpreta de uma maneira, cada um enxerga de uma forma. Você quer ver uma coisa? Por que Paulo falou em 1 Coríntios? O Espírito é o mesmo, mas há diversos tipos de dom. Para um ele dá o dom de sabedoria, para outro discernimento de espírito, para outro interpretação de línguas, para outro dom da ciência. Então percebe, há vários tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Para cada um ele faz de uma forma, mas a palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo. Então percebe, a forma de cada um enxergar é diferente. Você quer ver uma coisa? Você toma a leitura de Mateus 4. A Bíblia fala que Jesus ele está sendo tentado pelo diabo. Após os 40 dias, Mateus fala que após 40 dias que Jesus sente fome, o tentador vem. Lucas, se não me falha a memória, Lucas ou Marcos que fala também que Jesus foi tentado durante os 40. Então percebe, Mateus falou que foi após os 40. Lucas falou que foi durante os 40. Então peraí, um falou que foi durante, o outro falou que foi após. Percebe que os dois estão vendo a mesma situação, só que mais uma vez o ponto de vista é diferente. Cada um enxerga de uma forma. Você não vai interpretar a palavra como interpreta. A palavra é a mesma, mas cada um interpreta de uma maneira. Glória a Deus, aleluia. Só que uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, presta atenção. Então percebe que Bartimeu ele tinha companhia de um cego. Ele andava com outro cego também. Só que a Bíblia diz: pode um cego guiar outro cego? Ambos caíram no mesmo buraco. Então percebe, Bartimeu ele andava com outro cego, conforme disse Mateus. Mateus falou que eram dois cegos que estavam à beira do caminho. Então percebe, Bartimeu ele tinha um outro cego que acompanhava ele. E não tem como dois cegos caminhar junto. A Bíblia diz: pode um cego guiar outro? Ambos caíram no mesmo buraco. Então percebe, andar com cego é cair no buraco. Bartimeu ele andava com outro cego. Não tem como um cego guiar o outro. Os dois estão sujeitos a cair no mesmo erro, no mesmo buraco. O que significa isso? É pessoas que não têm visão. E quando você segue uma pessoa que não tem visão espiritual, você segue igual a ele, está sujeito à ruína. Tá entendendo? Só que percebe que Jesus ele vai restituir a visão para os dois cegos. Mateus falou que os dois recuperou a visão. Os dois recuperou. Aqui também você vai ver que Marcos ele relata que Bartimeu recuperou a visão. Agora é interessante, presta atenção nisso aqui. Olha que tremendo. Se Mateus falou que era dois cegos que estavam a caminho de Jericó pedindo esmola, quando viram Jesus, os dois clamou:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebe que Mateus falou que os dois clamaram. Então, peraí, os dois concordaram em impedir a visão. O que Jesus falou? Se dois de vocês concordarem sobre qualquer assunto, isso lhe será feito pelo Pai que está no céu. Olha que tremendo, porque tudo que ligar na terra será ligado no céu. Os dois concordaram, vão pedir a visão, entraram no propósito de pedir a visão. E foi sucedido. Jesus falou, se os dois concordarem sobre qualquer assunto, será feito. Olha que tremendo. Glória a Deus. Só que uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, você vai ver que a palavra do Senhor fala que quando Bartimeu ouviu que era Jesus, a Bíblia fala que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que a Bíblia diz que muitos ali o repreendiam, falando cala a boca, só que ele gritava ainda mais. Pode perceber, só foi Bartimeu clamar por uma mudança que tentaram impedir ele. Enquanto Bartimeu estava ali pedindo esmola, ninguém incomoda ele. Mas quando ele decidiu clamar por uma mudança, as pessoas se levantou para tentar impedir. Porque é isso que o inimigo faz. O inimigo sempre vai se opor para tentar impedir você de alcançar o que Deus tem para a tua vida. Você quer ver uma coisa? Em Marcos 4,35, a Bíblia fala que Jesus ele vai deliberar uma palavra para os seus discípulos. E ele vai dizer, vamos passar para o outro lado. Só que a Bíblia diz que se levanta um vento. Então percebe que levantou aquele vento? O diabo. Por quê? Porque do outro lado tinha uma legião de demônios dominando o homem. Então percebe que o inimigo levantou vento para tentar impedir o barco de chegar. Todas as vezes que Deus tem algo para você, sempre vai ter um levante. Bartimeu, quando clamou por uma mudança, alguém tentou impedir ele de alcançar, só que Bartimeu gritou ainda mais. Agora uma coisa que eu achei interessante, segura isso aqui para senão glória a Deus. A Bíblia diz que Bartimeu clamou e Jesus parou. Então quando Bartimeu clama, Jesus para. A Bíblia diz em 2 Crônicas 18:31 que Josafá clamou a Deus na guerra e Deus o ajudou. Olha que tremendo, a Bíblia fala em 2 Crônicas 18:31. Josafá clamou e Deus o ajudou. A Bíblia diz em Êxodo 3:7. Deus falou, Moisés, tem ouvido o clamor do meu povo, subiu até mim. Então percebe que em Êxodo 3:7 a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor do povo. A Bíblia diz que a mulher discípula dos profetas clamou a Eliseu. Percebe todas as pessoas que clamou a Deus, Deus ouviu. Por que você acha que Deus não vai ouvir o seu clamor? A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e teus braços não têm encolhidos para que não possa salvar. Percebe que Bartimeu clamou, Jesus parou. Josafá clamou, Deus também ajudou. Em Êxodo 3:7, o povo de Israel clamou quando estava no Egito, Deus também desceu para livrar o povo. Então percebe que Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo. O que Deus falou para Jeremias? Clama a mim, responder-te-ei. Lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Deus falou, Jeremias, clama a mim. Jeremias estava na prisão e Deus mandou ele clamar. Clama a mim, Jeremias, responder-te-ei. Lhe direi coisas grandes. Olha que tremendo. Olha que forte. Todas as pessoas que clamam a Deus, Deus parou para ouvir. Por que você acha que Deus não vai te ouvir? Deus é o mesmo, Ele não muda. Deus é imutável. Só que uma coisa que eu acho forte para finalizar, você vai ver que quando chamaram Bartimeu, olha que interessante. E Jesus falou assim, o que você quer que eu te faça? Ele falou, Senhor, que eu torne a ver. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Perceba um detalhe. Se você tomar a leitura de João 9, a Bíblia fala que tinha um cego de nascença que estava também na beira do caminho. Quando Jesus estava passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Só que percebe que o cego de nascença, ele não agiu como Bartimeu, ele não clama. Percebe um detalhe. Tanto o cego de nascença de João 9 como o Bartimeu, ambos têm o mesmo defeito. O quê? A visão. Não tem a visão. Ambos têm a mesma deficiência, a visão. Tanto em João 9 do cego de nascença como Bartimeu. Os dois têm o mesmo problema. Os dois são cegos. Só que tem uma diferença. Um, porém, perdeu a visão e o outro nasceu cego. Então percebe? Agora, por que o cego de nascença ele não clama? Quem clama para recuperar a visão é Bartimeu. Por que o cego de nascença não clama? Sabe por quê? Porque o cego de nascença de João 9, ele nasceu cego. Então ele estava acostumado com a vida que ele levava. Agora Bartimeu não. Bartimeu já tinha visão, porém perdeu. Então ele sabe o que é enxergar. Então percebe que os dois têm a mesma situação. Só que só Bartimeu clama. Tem gente que está acomodada, tem gente que já não clama, tem gente que já tá bom a vida que está levando. Tá que nem o cego de nascença. Jesus teve que aplicar lama nos olhos do cego de nascença e mandar ele se lavar. Interessante, se cair qualquer coisa no seu olho, incomoda. Jesus aplicou lama no olho dele e falou, vai lavar no tanque de Siloé. Você vai ver que aquele cego ali que foi lá no tanque de Siloé se lavar e voltou vendo. Tem pessoas que têm que ser incomodadas para clamar. Bartimeu não precisou ser incomodado para clamar. Ele clamou porque ele sabe o que é enxergar. Ele perdeu a visão. Agora tem pessoas que estão acomodadas, está igual o cego de nascença, já não clama, já não pede mais, já não tem mais diálogo com o Senhor. Então é necessário o Senhor incomodar ela para ela poder sair do comodismo. O cego de nascença teve que aplicar lama nos olhos dele. Pode perceber, lama nos olhos incomoda. Se quer qualquer coisa nos seus olhos, automaticamente você vai querer correr para lavar. Por quê? Já fala de comodismo. Né? Tem que ser incomodado, tem que ser cutucado para poder sair da zona de conforto.
Aí você vê que Bartimeu não, Bartimeu clama desesperadamente. Agora uma coisa que eu acho interessante, que o cego de nascença, eita glória, o cego de nascença, ele vai recuperar a visão, ou seja, ele vai ter algo que nunca teve, ele nunca enxergou o cego de nascença, de João 9. Então quando Jesus deu a visão para ele vai enxergar pela primeira vez. Agora Bartimeu não, Bartimeu vai receber o que perdeu. Percebe? Os dois têm a mesma situação, só que na hora de entregar é diferente. Um recebeu o que nunca teve e o outro recebeu o que foi perdido. Tá entendendo? A situação mesmo, na hora de entregar é diferente. O Senhor sabe como entregar para cada um. Para cada um, para Bartimeu, o Senhor devolveu o que foi perdido. Para o cego de nascença, ele deu o que aquele cego nunca tinha, a visão. Então percebe, a situação é a mesma, mas na hora de entregar é diferente. Tá entendendo? Deus sabe como entregar para cada um. Para cada um, Deus entrega de uma forma. Só que uma coisa que eu acho forte que quando Jesus chama Bartimeu, Jesus pergunta assim para ele: o que você quer que eu te faça? Irmãos, por que Jesus perguntou isso? Porque lembrando bem, Bartimeu ele era cego e mendigo. Irmão, Bartimeu poderia pedir riqueza. Ele era mendigo. Fala assim, eu queria riqueza, só que não. Ele fala assim, ó, que eu torne a ver. Ele pediu a visão. Ele falou assim, eu não quero riqueza. Eu sei que eu sou mendigo, mas não quero riqueza. Eu quero a visão. Eu quero recuperar o que eu perdi. Eu quero enxergar de novo. Olha que tremendo. Olha que forte. E o Senhor disse, vá, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que ele seguiu o Senhor pelo caminho. Então quando Jesus deu a visão para Bartimeu, Bartimeu passou a seguir Jesus. Olha que tremendo, ele não recebeu a cura e foi embora. Ele não recebeu o milagre e foi embora. Ele recebeu o milagre e passou a seguir Jesus. Se Jesus te der o que você quer hoje, será que você vai agir como Bartimeu, vai passar a seguir? Ou você vai obter a herança e vai embora? Você vai obter o que você quer e vai embora? Lembra do filho perdido? Quando o pai deu a herança para o filho foi embora. Agora o mais velho não, o mais velho permaneceu na casa, permaneceu com o pai. Bartimeu, quando recebeu a cura, permaneceu, seguia Jesus. Agora é interessante que a Bíblia fala que ele ficava à beira do caminho pedindo esmola, mas quando recebeu a cura, passou a seguir Jesus pelo caminho. Ou seja, ele ficava à beira do caminho pedindo esmola, mas quando recebeu a cura, passou a seguir Jesus pelo caminho. Saiu da beira do caminho para seguir o caminho. Jesus não quer que você fique na beira do caminho. Jesus quer que você siga o caminho. Quer que você tome uma posição, sai da beira e passe a seguir o caminho. Toma uma posição. É isso que Deus quer que você faça. Agora é interessante que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. E qual que é o caminho de Jesus? Jesus disse, há dois tipos de caminho. O caminho largo e o caminho estreito. A porta larga e a porta estreita. O caminho de Jesus é a porta estreita. E o caminho estreito que leva para a vida. Mas o caminho largo muitos se encontrarão, mas os estreitos poucos passarão. E esse é o caminho de Jesus. Aonde Jesus ia, Bartimeu ia. O caminho estreito. Bartimeu entendeu, recebeu o que eu queria, só que eu não vou abrir mão do meu Senhor, eu vou seguir a Ele. Porque eu não estou seguindo Ele pelo que Ele me deu, estou seguindo a Ele pelo que Ele é. Olha que tremenda, a Bíblia fala que Bartimeu passou a seguir Jesus. É forte isso, irmãos. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.